Muito bem, a partir de agora, meu convidado muito especial, como anunciei, Jerry Adriani. Silver magic ships you'll carry, jumper scope, sweet Mary Jane. Silver magic ships you'll carry, jumper scope, sweet Mary Jane. Sugar Man. Jerry, adorei. Adorei, Jerry. Olha, eu estou muito feliz de estar com você. Inclusive uma coisa fantástica, né? Porque eu chego nos lugares e digo, sabe que você está parecido com o Amaury Júnior? Olha assim, bom, a diferença deve ser só na conta bancária. Né? Na conta bancária do Amaury. Eu me sinto E honrado. aquele último programa que nós fizemos, olha, aquele programa que nós fizemos, o último, teve uma repercussão enorme. Muita gente comentou e é uma grande honra, um grande orgulho. Eu fico honrado em as pessoas fazerem essa analogia, Mas- porque o Jerry Adriani é considerado um baita galã, namorou as mulheres mais bonitas desse país, e ó que eu te entrego, que eu conheço tua vida inteira, e muito O mais. Amaury, eu conheço o Amaury desde que ele era foca. Entendeu? O Amaury era foca quando eu conheci. É isso Lá é no verdade. Diário Popular. Isso mesmo. Né, no comecinho da vida dele, nós tínhamos grandes amigos, que era o Francisco, o dono, um dos diretores do Chico, jornal, o Chico. o Rodrigo. Né? Rodrigo Lisboa. Exato. A minha amiga Marilu, a Salete, enfim, foram as pessoas que me apresentaram para o Amaury. E É a partir verdade. daí, somos amigos até hoje. Vocês saíram você? juntos nessa época? Vocês saíam juntos? Sempre estávamos perto, sempre estávamos próximos, graças a Deus. Ele, quando eu não era casado, quando ele arrumava uma namorada, eu falei, arruma uma colega da tua namorada que eu Uma quero ir amiga. também. Pra sair de. É verdade. gostoso sair de dupla, né? É verdade. Que Vocês às aprontaram vezes muito. não dá muito certo, né? Às Por vezes quê? dá Porque zebra. troca, né? Tem umas trocas, né? É isso aí. Olha aqui, eu estou convidando o Jerry Adriani para poder revê-lo, para vocês também poderem se atualizar. E essa música que vocês viram o Jerry cantando faz parte do seu novo DVD e tem um CD também. Deixa eu mostrar para a tua câmera, porque está muito bonita essa capa. Adorei esse olha. preto e branco, está muito bonito. Olha aí, vai encher o vídeo. Olha que lindo que Tá está. bonito Lindo mesmo. mesmo. Muito bonito. Muito bonito. Eu sou amicíssimo da diretora de arte, que é a Mônica Martins, do Paulo Mendonça, que é o diretor do canal. E quem está lançando esse trabalho é a DEC, a gravadora DEC. Chama-se Outro e mostra um Jerry Adriani interpretando a maioria um repertório diferente daquele que normalmente as pessoas estão acostumadas. Então, porque o que acontece com a televisão é assim, você vai para um programa de televisão, lá vem Doce Doce Amor, né? E Querido. São os nossos maiores êxitos. Eu não estou me queixando disso, não, porque é uma coisa que é maravilhosa. Você tem uma marca, uma coisa que identifique você. Lá vem o Doce Doce Amor. Então, você não pode cantar mais nada. E alguns amigos meus, principalmente a Mônica Martins, que é diretora de arte, ela chegou e falou, poxa, Jerry, você canta tão bem esse estilo de música. Aliás, você me conheceu cantando coisas mais ou menos desse gênero, lá na casa do Chico, da Marilu. Eu pegava o violão e cantava coisas Rodrigo ali. Soares de Lisboa. O Rodrigo, exatamente. Aí as pessoas dizendo, por que você não faz um trabalho cantando esse estilo de música um pouco diferente? Aí nasceu a ideia do Outro. Foi muito engraçada a história do motoboy que levou os discos lá em casa, que a DEC mandou, o canal mandou e tal. O rapazinho meio com um disco na mão, desculpa, mas cadê o outro? Eu falei, não tem outro, o outro sou eu mesmo. O outro, de repente, ele estava esperando o Adriane, achando que era Jerry e Adriane. Não tem, eu só. É bem bolado. Outro significa o outro lado seu. Outro lado, Do Jerry exatamente. Como Adriani. existe o lado oculto da Lua, que não é mostrado nunca, a gente tem que mostrar o nosso lado oculto. Ô, meninas, sabia que o nome do Jerry Adriani é Jair Alves de Souza? Inclusive, eu estava pesquisando sobre o Jerry, eu vi que na época o Jair Rodrigues, né, fazia muito sucesso né, já estava fazendo muito sucesso e tal. E aí tu achou também que Jair não combinava muito com o rock? Não combinava com rock, É. porque na verdade eu comecei a minha vida cantando canções
dos cantores brasileiros que faziam sucesso no rádio. Sim. Que Vocês- foi quando a televisão começou. Jair Alves de Souza, não Eu combinava. cantando Now, ladies and gentlemen, cantando Jailhouse Rock, Jair de Souza. Não suava Mas Você sabe bem. que eu comecei no programa do Júlio Rosenberg. Mas primeiro, É. você, porque você era fã do Rock Hudson, ficou Jerry... Ao invés de Ah, Jerry meu primeiro Adriani, nome. ficou Eu Jerry era Hudson. vocalista de uma banda chamada Os Rebeldes. E o meu primeiro nome artístico foi Jerry Hudson. Porque todo mundo tinha... O Fábio Júnior tinha um nome em inglês, aquela coisa. Até o Roberto Carlos. Era tinha um comum nome em inglês. nessa época, Era né? comum na É. época as pessoas cantarem e tal. Eu comecei cantando canções italianas, dada a influência que eu tenho da minha avó, que era italiana, e tudo mais. E eu comecei cantando canções italianas. Então eu precisava acrescentar ao meu nome o Jerry, né, que o Hudson acabou ficando de lado nessa época, um nome que remetesse à coisa italiana. Essa origem. E o nome da minha família, você vê como é que é. O nome da minha família, por parte de avô, era Espírito, com S, Espírito. Eu também achei Jerry Espírito. Não, também não achei que não. E ou tinha o nome da família da minha mãe, que era Massa. Eu também não achei Massa, mas hoje Massa é um Felipe nome Massa. famoso na É televisão. verdade. Ratinho! Ratinho, tem o Felipe Massa, tem uma porção de Massas verdade. fazendo sucesso na televisão. Aquela grande figura do Ratinho, para quem a gente manda um beijo, que eu adoro ele. Agora, Jerry, você não comemorou os teus 50 anos de carreira? Comemorei, Você não comemorei. mas muito... Não, comemorei. Sem ruído, então. Não, a gente falou muito. Na verdade, o que eu esperava, Mauri? Eu esperava uma grande comemoração, porque começou a se fundir com a história da Jovem Guarda. Eu fazia 50 anos e, em seguida, fazia 50 anos a Jovem Guarda. Eu achei que ia ter uma festa enorme da Jovem Guarda, e não houve essa festa da Jovem Guarda, porque, infelizmente, muito difícil você juntar toda a equipe da Jovem Guarda. Muito complicado. E o Roberto Carlos, ele fez um especial, onde ele cantou a Vanderleia e tudo mais, ele convidou algumas outras pessoas, e eles fizeram ali uma homenagem à Jovem Guarda, mas que eu, na época, até me manifestei pelo Facebook, com todo respeito, o Roberto sendo rei, eu esperava que ele fizesse uma coisa maior. Agora, é uma opinião minha, e cada um tem o direito de pensar e fazer da maneira como quer, na verdade. Deixa eu ver mais uma. Vamos ver mais uma? Vamos. Jerry Adriani. O outro Jerry Adriani. Já chega o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando estou melhorando, você me aparece pra me aborrecer. Já chega o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando. Agora quando estou melhorando. Muito bom. Já vem cá, onde foi gravado esse DVD? Olha, nós preferimos gravar em estúdio, Mauri, porque o estúdio ele proporciona mais, dá mais oportunidade de você trabalhar a imagem, não tem aquele custo de ter que alugar um determinado. Então é melhor fazer no estúdio e depois fazer um show de lançamento, que é o que a gente está procurando fazer. Vai ter Alguns uma pocket autobiografia sua? Vai sair uma Tá, olha, autobiografia? finalmente, eu espero, neste ano, eu fico até com vergonha, antes que alguém tenha que psicografar a biografia do Jerry Adriani, eu vou terminar esse livro. Agora, você sabe que eu nunca pensei, Mauri, que fosse uma coisa tão difícil você escrever uma biografia. Eu fui dar uma corrigidinha no que eu já tinha escrito, em 30 páginas. Eu estou fazendo por ano, por etapas, aquela coisa, para você ter para se localizar em algum ponto. E baixando todo o material que eu tenho de fotos e reportagens e tal. Essa parte que tinha 32 páginas passou para 52. Só naquela correção. Então, é difícil, porque a primeira pessoa do singular, o eu, acaba virando primeira pessoa do plural, nós, em tudo que se refere, por exemplo, à Jovem Guarda. Né? Então, a coisa começa a complicar, porque começa a entrar outras pessoas. Então, você precisa ter a capacidade de sintetizar tudo aquilo. Isso é muito importante. Então, é isso que eu estou tentando fazer e espero, se Deus quiser, terminar isso esse ano. Esse ano. Deus quiser. Você namorou a Nara Leão. Você conta Eu no tive livro óbvio que claro, não foi um namoro. Eu era muito garoto na época, conheci a Nara, que era uma pessoa encantadora,
sabe? E nós tivemos, assim, vamos dizer, uma fé. Uma fé. Você imagine que a Nara, que era uma pessoa que ela era a rainha da Bossa Nova, e eu era o Gerry Adriani da Jovem Guarda, e havia uma rivalidade entre Jovem Guarda e, pelo menos da parte, não sei de quem. Bossa saiu, Nova. A Bossa Bossa Nova, Nova havia versus aquela, Jovem Guarda, ou aquela Jovem Guarda. coisa e tal. Houve até uma famosa passeata contra as guitarras, Eu lembro. né, da qual a Nara Leão não participou. Eu até conto isso. Eu era muito amigo da Nara, muito amigo da Você Danusa frequentava Leão. a casa dela? Da Porque Danusa a casa Leão. da Nara Eu cheguei era aí na casa. Era uma embaixada. Eu não cheguei a frequentar as reuniões de Bossa Nova, não. Quando eu cheguei, essas coisas já tinham não passado totalmente, mas não foi exatamente a época Mas eu tinha um relacionamento muito estreito, muito próximo dela, da Danusa Leão, minha amiga querida, da Maria Bethânia, que é uma amiga. Muita gente até me pergunta se eu namorei a Bethânia. Eu não namorei a Bethânia, mas nós saíamos muito juntos, porque dava Entendi. margem a se falar. E adoro a Bethânia, uma pessoa com quem eu tenho um relacionamento de amizade grande, apesar de que a gente não se vê. Mas você Eu namorou gosto muito mulheres muito bonitas e importantes, Gerry Adriani. Sim. Vai precisar de 50 páginas do livro. Se quiser contar. E não é indiscrição contar quem namorou, porque todo mundo estava Não, mesmo descompromissado. porque as pessoas com quem eu namorei foram pessoas que se tornaram minhas amigas. E eu não tenho, o meu livro não tem o propósito, na verdade, de ser uma coisa bombástica. Hoje em dia há muito a coisa. Eu, por exemplo, fui o cara que convidou o Raul Seixas para vir da Bahia para o Rio de Janeiro. É verdade. Não é verdade? Foi uma Você é o coisa que responsável. Eu estava lá no local. Não é que eu sou o responsável, mas eu estava no lugar certo, na hora certa, fiz o convite com o aval do Chico, com o aval da Nara, que eles que me disseram. Então, enfim, briguei com o seu Evandro, que era o gerente geral da CBS, para deixar o Raul produzir um disco meu. Muito bem, essa coisa toda e tal. Aí o cara fez um documentário do Raul, que, por sinal, um profissional maravilhoso, um cara que é um dos melhores diretores de fotografia do Brasil, fez um documentário do Raul. Do Raul E Seixas. o meu depoimento ele deixou de fora. Ué, Como assim? Aí E ele por chegou quê? e disse assim, quando eu perguntei, mas peraí, eu fiquei 5 horas gravando, você não colocou uma frase no documentário do meu compadre, que eu fazia questão de entrar, não é porque isso vai alterar a minha carreira, nem porque vai alterar coisa nenhuma. Mas, na realidade, eu estava contando ali um fato, uma verdade. Eu não podia criar uma história exclusiva para ele, mesmo porque eu ia falar de uma coisa do Raul que eu não queria falar. Não interessa a parte do momento de decadência dele, do uso das drogas, isso tudo. Deixa para as outras pessoas falarem. Não ia ser o compadre Gerry Adriani que ia contar isso. Mas o cara não botou. Então, aí ficou o documentário do Raul segundo a versão do diretor. Não é isso? Então, é isso. A vida do artista, você sabe, nossa vida vai até essas é coisas. frustrante, né? não Mas ter agora, eu sido fiquei incluído. chateado. Claro. Eu fiquei aborrecido. Porque, veja, não foi o Raul que convidou o Gerry para vir para o Rio. Foi o Gerry que convidou o Raul para vir. Eu sei disso, eu conheço essa história. Né? Ia perguntar, Então, estava o aqui. resultado. Mas a amizade que eu tinha pelo Raul era uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Oh, my Georgia. No peace I find. Just a note, sweet song, baby, keep Georgia. Oh, Ô, Gerry Adriani, vocês viram mais uma música do novo trabalho do Gerry, Outro. outro em DVD e em CD. Já está nas lojas? Já tá está à venda, né? Já está nas lojas, graças a Deus. É muito Tomara bom, que vocês gostem, tomara que você goste, Maurício. Gerry, você já está em turnê com Já. com um CD? Vem para É um show em São trabalho. Paulo, Hoje em Rio? dia, o trabalho de divulgação é totalmente diferente do que você fazia antigamente. Né? Antigamente, você saía caetituando. Hoje é difícil você sair caetituando. Não existe. O caetituando é o termo que se usava para a divulgação do disco. Antigamente, a divulgação do disco era assim. O cara pegava um LP, né, botava embaixo do braço e o próprio artista, muitas das vezes,
ia para a rádio de noite, de madrugada, passava a noite dormindo junto com os divulgadores da gravadora, ou não, né? E fazia o seu sucesso. Hoje não, hoje você tem... Então você tem que planejar diferente. Eu vou fazer alguns pocket shows, né? O primeiro vai ser agora dia 5, depois o outro dia Onde 7, você vai fazer? na FENAC. Na FENAC. Dia 5 na FENAC, Pocket show no significa... Rio de Janeiro. Pocket show é um show de mini bolso, show de você- bolso. mas cantando. Cantando e tal. Aí as pessoas vão ver dia 5 na FENAC lá do Barra Shopping no Rio. Dia 7 aqui no Ibirapuera. Nós vamos estar cantando, né? Vai haver um pocket show também dia 26. Eu e o Bilinho, que foi o diretor do musical, Billy Blanco Júnior, filho do Billy Do Blanco. Billy Blanco, é Você mesmo? deve ter conhecido muito, Claro, leio. Tem os livros do Billy Blanco, tem tudo. Me diga uma coisa, eu imaginava, na minha cabeça, que você tinha conhecido pessoalmente o Elvis Presley. Não, que rapaz, eu sempre foi tive teu uma- ídolo, você cantou muito Elvis, não é? Ah. Cantou muitas músicas do Elvis. em Eu show. gravei, eu inclusive tem um detalhe, eu gravei um disco do Elvis, Amorim, em 1989. Olha só que o Raul, quando fazia a minha produção dos meus discos, ele queria que eu gravasse Elvis. E eu morria de medo de gravar Elvis, como tive medo de gravar o Renato Russo, por causa daquela semelhança vocal, aquela coisa toda, mas eu acabei gravando. E o Raul Seixas insistindo. E o Raul Seixas insistindo para que eu gravasse Elvis. E eu não queria gravar. Mesmo porque as letras que o Raul fazia para mim, das músicas do Elvis, eram cheias de palavrão. Mas Raul, compadre, ele tinha agora um personagem que ele fazia, que era o Manfra. Compadre, você quer cantar isso, compadre? Eu não, compadre, eu não vou cantar isso, não. Medo da Chuva, por exemplo. É. Medo da Chuva, ele fez para eu cantar. Ele e o Paulo Coelho. E eu, na época, não gravei. E gravei agora nesse DVD, que é uma das poucas músicas dentro do estilo do Ogé. Tá aqui? Esse, tá aí, Medo da Chuva. Deixa eu ver. Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra traz coisa tua. Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Vem. Um dos maiores fãs do Elvis Presley que eu conheci foi o Raul. Raul era assim, ele tinha uma carteira do fã-clube do Elvis de número 1 na Bahia. Mas ele era fã. Que legal. Engraçado que ele abria meus shows e ele imitava o Elvis. Ele mexia o braço e fazia aquela coisa de Elvis e tal. E acontece que eu fui a Las Vegas em 1976, pouco antes do Elvis morrer, para ver o show do Elvis. Quando eu cheguei lá, eu fui comprar um ingresso, não cometi essa asneira de não ter comprado antes. A moça chegou e falou, sorry, sir. The show is over. Sold Eu out. falei, cara, Is over. não, o show não tinha mais o Não Elvis, tinha era na mais, hein? semana passada. Oh, Aí my God. eu sentei no chão e comecei a chorar. Aí eu fui para um cassino lá. Começou a chorar de verdade? Chorou mesmo. Chorei mesmo. É. Eu fiquei tão triste que eu vi o Elvis, pô, pelo amor de Deus. A única vez que eu vi o David Letterman perder a pose foi no dia que o Paul McCartney foi lá. Eu não vi nunca o David Letterman ficou... Cair da pose. É a mesma coisa que que o Paul vendo o Elvis e eu vendo o Elvis, porque nós somos fãs do Elvis. Entendi. Aí sentei no chão, chorei e tal, tudo mais, etc. E fui para a porta de um cassino, fui para a porta de um outro cassino, onde estava se apresentando o Tom Jones. Tom Jones. Aí eu cheguei pro cara e falei, amigo, eu queria assistir o show do Tom Jones. O cara falou, sorry, no, we are sold out. Aí, acabou num lugar e tal. E eu fiquei triste também, porque eu queria ver, então, o Tom Jones, né? Que eu também gosto do Tom Jones e tal. Aí eu vi um cara desse tamanho assim, Amori, de furo no queixo, parecia o James Bond. O cara só me olhando e fumando. Então, e me vendo tentar dobrar o cara, que disse que não tinha lugar, o cara lá do cassino. Aí o grandão foi se aproximando, botou a mão nas minhas costas. Eu falei, ixi, não, quem será esse aqui? Eu conhecia o cara e tal. Hello, how are you? Eu falei, fine, thank you, and you? Aí o cara, na hora, o cara arrumou um lugar para mim. Me botou numa mesa de uns marajás lá, eram 5 marajás que não falavam nada de português, nada de inglês, só falavam Pelé. Eu descobri que era Pelé! Ele te põe lá de dó.
Aí o porteiro, É. não, porque achou que eu era um cara muito importante. Ah, Porque o entendi. grandão tinha falado. E quem era o grandão? Ah, Era o James Garner. James Garner. E ele foi de Ele uma é gentileza comigo. Que sabe? sorte. Aí veio a conta na mesa da gente, dos Marajás, e eu fui botar a mão na carteira para ajudar a pagar. Fez a né? Aí o cara, coreografia. graças a Deus, os caras usavam uns brilhantes na cabeça, uma coisa. Porque tem gente que na hora de pagar a conta só faz a coreografia. Só faz um né? movimento. Faz a coreografia. Eu também vou pagar, faz aquela coreografia. Não Mas pagar nada. aquela conta ali não dava. Com os Marajás ali, pô, não dava. Que ótimo, Jair. Tem que ir pro livro essa história. Tem, claro. Essa história tem que ir pro livro. E você sabe que o James Garner saiu da mesa dele e foi lá ver se estava tudo bem. É, Ver se que estava tudo bem. legal, que legal. Que legal, que legal. Ainda tem Jair, gente boa. tu tem 3 filhos, né? Tenho 3. E algum deles já cantou contigo? Os 3. Os 3? Os 3 têm vontade de... Só o menor, que eu não sei ainda, mas é muito ligado. Quantos anos na tem o coisa do- Tadeu? O Thiago canta, o Tadeu tem 33 e o Thiago 33 também. Nasceram bem próximos um do outro. E o Thiago canta, toca violão, dá aula de violão, é bonitão, faz sucesso com as mulheres, aquela coisa toda. O Tadeu idem. O Tadeu trabalha com produção, fez uma peça fantástica chamada sobre blues, e deve vir para São Paulo, inclusive. Que legal, que E legal. o Thiago e o meu mais novo, que tem 13 anos de idade, que é o Joseph, e que adora uma bateria. Só estou esperando o dia que ele vai. Vai falar a banda Adriane. A banda da família Adriane. Tem um Jair, presente. Adriane, Só vamos, João. vamos homenagear Deixa eu dar um o presente. Jair. Mas como são bonitas as suas partners. Eu as deixo bonitas. São lindas. É mais ou menos assim. Mas você tem muito bom gosto. Né? Olha, tem várias Obrigada, vitaminas, gente. vários produtinhos aqui Lindo. pro GR, que é a Ultra Farma. Sidney Oliveira mandou. Posso mandar um abraço pro Sidney? Claro, favor. deve. Quase que eu vinha com a gravata que o Sidney me deu. Ah. Sidney, Dá isso aqui. ó, muito obrigado de novo. O Sidney é um grande amigo meu. Que bom. Sidney Oliveira, um abração muito carinhoso para você. Adorei a gravata. Da próxima vez eu vou estar com ela. Agora você vai adorar a linha de vitaminas dele que está aqui. Ô, muito Para obrigado. você ficar mais vigoroso no palco. Opa, isso é muito bom. Muito obrigado. Tem uma outra fama dele, querem que eu conte ou não? Ah, tu Por tava favor. contando aqui antes de começar vocês o querem programa. contar? Não, tu contou Tá pra louca pra gente, a contar gente não isso? sabia. Pode contar, conta. Eu Conta. não. Agora todo mundo quer saber, e a Mauri. Olha, Até Não, porque Maria. eu não acho que seja verdade. O Eu não sei de nada. Não. Não, Consta que o Jair Adriane tem uma parte anatômica do seu corpo que fascina mentira. as mulheres. Mentira, rapaz. É demais. Então, tá bom. Então, não é isso, nada sabe o disso. que eu acho? Que ele que lançou essa onda toda, porque, ó... Ah, brincadeira! O salário. Viu? Essa é que é a salário. realidade. Essa tem que ir pra biografia. É melhor isso aí do que a propaganda enganosa. Chega na hora... Olha, É, claro. É que nem o cara que entra nas duas portas, grande e pequeno. Ele fala, olha, e fala... Grande não é, mas pequeno também é uma entrada pequena para fazer uma boa figura. boa, boa. Jair, muito obrigado. Você Ô, sabe que eu sou Mauri, seu é fã. sempre uma grande honra. Você é uma Eu das tenho o pessoas... privilégio de ter você por perto. Eu queria me conviver mais com você. pra Você é um gente gentleman. Você é um Relembrar gentleman, um amigo. mais momentos tão legais que nós Querido, tivemos. obrigado. Obrigado, A Mauri, querido. é verdade que vocês são meio parecidos mesmo. Tipo, primos distantes, assim. Então, tão A se parte parecendo. Tadinho da anatômica Mauri. também, viu? A parte anatômica também. Bom, isso. Jair Adriane! Obrigado, Jair. Cantando, Leandro, Outro. cantando. Recordo um amor que perdi, ele ri. Diz que somos iguais, se eu notei. Pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro. Só